Olá, Jane, boa noite, tudo bem? Rai, tudo bom? Raizinha, como é que tá? Tudo bem? Simone, tudo bom, Simone? Como é que você está? Tudo jóia? Tudo bem com vocês? Como estão? Hoje a gente vai ter um papo bem legal com a Sória. Oi, querida, tudo bom, Raizinha? Boa noite, Jane. Tudo bom? Que legal ter vocês aqui com a gente. Olá, Simone. Tudo bom, minha amiga? Que legal ter vocês aqui com a gente, com a Sória. Que, nossa, tenho certeza que vai ser um papo bem bacana, bom também. Bom saber que você está aqui com a gente, Jane. Legal. Oi, Tina, boa noite. Tudo jóia? Tudo bem? Simone, Valores e Negócios. Tudo bom, Simone? Que bom ter vocês aqui com a gente. A gente vai aguardar um pouquinho. Deixa eu verificar aqui se a Sória já está. Aqui, nossa queridíssima. Sória está entrando agora. Conectando. Olá. Tudo bom, Sória? Tudo bem? Boa Pai, noite. Boa boa noite, noite, Tina. tudo bem? Tudo jóia, Boa Sória. noite. Olha, mais uma Uhum. vez, assim, que prazer enorme poder bater esse papo com você. E trazer um assunto que eu acho não só apaixonante, como um assunto que é precioso, que ajuda muito, né, para a vida. Talvez para esses momentos agora também que nós estamos numa convivência, talvez em alguns casos até mais forçada, né? Talvez para algumas pessoas voltar para casa, ficar em casa, às vezes lidando direto, né, com pessoas, mesmo da mesma família, mas tão distanciados, e aí a gente sabe que vem conflitos, vem uma série de coisas. E quando a gente fala da comunicação não violenta, a gente fala de algo que tem a ver com uma proposta de vida também, não é isso? Sim, sim. Eu que agradeço, Patrícia, por mais um encontro com você, né? Para mim é um grande prazer estar aqui e agradecer as pessoas que estão aqui conosco, já Uhum. participando. Já vi algumas amigas, algumas pessoas que, como nós, buscam sempre abrir esse diálogo, né? Termos Uhum. momentos, falarmos sobre a CNV, e já falamos outro dia também sobre a mediação, sobre Uhum. metodologias, né? Formas de vida, né? De como nós Uhum. podemos melhorar para a nossa vida, de um modo geral. Sim. Antes de mais nada, eu quero te apresentar e te dizer que é uma honra para mim, né? A gente poder estar aqui, bater esse papo, é sempre uma delícia conversar com você. Mas te apresentar para quem está aqui com a gente, Ana Maria, tudo bom, Ana Maria? A Sória de Fátima, ela é mediadora de conflitos do TJRJ, é facilitadora de comunicação não violenta, CNV, que a gente, né, vai falar hoje, também de círculos restaurativos e é docente da UNAT, da UFRJ, Da UERJ. né? Desculpa, da UERJ. É porque eu me Não dá para formei na ver Jota, seu mas eu rosto. sou Opa, só professora. metade. Não? Jane, você disse que não dava para ver meu rosto, foi isso? Agora tá tudo Ah, certinho? Dá para me ver agora? Não, porque a gente se olha daqui, né? A gente vê que tá tudo bem, é, mas é qualquer muito bom coisa essa interação, né? Porque as é pessoas só vão sinalizar pra gente. interagindo com a gente, isso é muito bom, vão nos ajudando. Exato. Com certeza. Sória, deixa eu te perguntar uma coisa para a gente começar, né? A gente vai falar sobre comunicação não violenta, mas antes eu queria que a gente pensasse sobre a nossa comunicação de maneira geral, né? Tem em Provérbios 15 na Bíblia, está escrito que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra torpe, a palavra dura, suscita a ira. E tem um ditado que diz: não é o que se fala, mas como se fala.
que isso que importa. Você acha que, de maneira geral, a nossa comunicação ela é recheada de violência? É uma comunicação violenta? Sim. O que ocorre, muito importante você trazer essas reflexões, porque eu penso que muitas vezes a gente não está atento à nossa forma de se comunicar. Então, por vezes, na dinâmica da vida, nas situações que hoje em dia, cada vez mais a vida traz complexidades, né? E a gente tem que lidar com tudo isso. Trabalho, é casa, é o que nós estamos vivendo, infelizmente, com a pandemia, não é isso? Então, todas essas questões, muitas vezes a gente é muito diretivo e aí acaba sendo violento no sentido de que não escuta o outro e acaba trazendo o que eu preciso. É o que eu quero, é da forma como deve existir na comunicação, assim, eu penso, mão dupla, né? Então, eu preciso trazer o que eu, como eu estou e o que eu necessito, mas também ouvir o outro, né? Então, muitas vezes, o que eu penso, até nas relações com famílias, com pais e filhos, né? Isso independente da idade, né? Tanto com os idosos, né? Porque com o aumento da expectativa de vida, a gente tem as gerações, né? Se havendo uma relação maior, né? Um tempo maior, né? Com os longevos, enfim. Então, você tem um bisneto, tem um neto, né? Tem o pai, a mãe, os avós, os bisavós. Independente, mas as relações, muitas vezes de pais e filhos, ou entre familiares, acaba sendo de uma forma um pouco, a gente pode dizer sim, violenta, porque é como o outro se sente afetado, né? Como se fosse uma exigência, né? Eu quero que você faça isso, ou trazendo um julgamento, né? Você é preguiçoso, você não faz nada, mas é porque eu não estou bem com aquela situação e é da forma como eu me expresso acaba sendo uma forma realmente mais violenta. Então, eu penso que é um pouco que a sociedade precisa retomar o diálogo, aquilo de sentar à mesa, né? Ter um momento que a família possa fazer um círculo, por isso que é uma outra metodologia que eu fiz a formação, que são práticas circulares, a gente retomar isso, né? Dos nossos ancestrais, de ter um momento de a gente se unir mais. Então, eu acho que sim, a sociedade precisa estar retomando mais o diálogo do macro, né, do micro para o macro, né? Então, já começando na família. A família é a base, né? Onde tudo começa, né? E quando a gente fala dessa violência na comunicação, a gente está falando de maneira geral, né? A gente está falando na família, no trabalho, nos relacionamentos com os amigos, ou enfim, né? De maneira geral, a gente às vezes acaba nem tendo essa percepção, né, Sória, do quanto a nossa comunicação é impregnada de violência, né? Sim. E isso que você traz é muito importante, porque estudos de comunicação já trazem, né, que 93% do que eu passo, do que eu impacto para o outro, é o meu tom de voz, é a comunicação não verbal, né? Então, 7% seria exatamente do discurso em si, né? Daquilo que é falado. Mas o meu impacto ao outro é meu tom de voz, né? Minha expressão facial, corporal. Então, eu posso estar fazendo um pedido como se fosse o pedido, mas todo o meu corpo e o tom da voz é com uma forma de exigência. Então, assim, a gente precisa estar muito atento realmente a isso, como é a forma como eu vou falar. Inclusive, usando que termos, né? A gente tem que respirar, pensar de que forma eu vou falar. Porque eu sou humano, né? Impactado, incomodado com algo que não está atendendo a minha necessidade ou que eu estou me sentindo desrespeitado, né? Por exemplo, né? E aí, como é que eu vou me expressar? Então, é muito importante que a gente escolha, realmente a gente possa pensar. É um exercício diário, contínuo, né? E até a gente falando de CNV, né? O Marshall Rosenberg traz, que criou o método, né? De comunicação, de que é a comunicação não violenta, a comunicação compassiva, a comunicação empática, que ele traz essa questão de evitar algumas palavras que podem vir a ser recebidas pelo outro como uma avaliação, né? Você nunca faz isso, você raramente vem aqui, né? Você é sempre As assim. generalizações, né? E aquilo, o estudo diz que acabar afastando essa pessoa. E o que é mais lindo na comunicação é conexão, né? A gente
está interconectado. E as formas de falar que não sejam pautadas na empatia, ou até mesmo na escolha das palavras que eu vou usar, sem julgamento, quando eu faço dessa forma que eu não penso, né, numa comunidade, uma comunicação realmente mais positiva, mais agregadora, mais compassiva, eu acabo me afastando e a pessoa tende a revidar, porque ela se sente de alguma forma, né, agredida, e aí naturalmente ela acaba agindo muitas vezes da mesma forma. E por isso que nós vemos muitas brigas, muitos conflitos, e quando você pergunta assim, por onde começou? Às vezes a pessoa nem lembra. Isso eu já levo para a minha experiência de mediação de conflitos, né? A gente vê que pequenas situações, muitas vezes uma palavra, né, mal colocada, uma frase, uma forma que eu vou interagir com o outro, vai gerar inúmeras questões, né? Então a gente tem que estar muito atento, senão vira uma ação-reação, sabe? No sentido de que não cria uma conexão com o outro. Só dar aqui, agradecer muito, João, que alegria. Obrigada, João, por estar aqui com a gente. A Rebeca também, que alegria. Rebeca, beijo enorme. O Orlando, tudo bom, Orlando? A Mônica está falando, Sória tem uma fala repleta de harmonia, né? E como é gostoso, né, Sória? Como a gente estava falando, né, a comunicação não violenta, ela é uma proposta de vida, né? Muito mais do que uma técnica de como falar, né, tirando a violência. Não, é uma proposta de vida quando a gente para prestar atenção. Uma coisa que eu queria te perguntar, você falou um pouquinho dessas pausas, né? Às vezes nós reagimos. Sim. Muito mais do que como eu posso me colocar, me comunicar com o outro de maneira a respeitá-lo e me respeitar também, né? Então, algumas pessoas às vezes têm uma ideia da comunicação não violenta como se fosse uma comunicação passiva. E ela não é uma comunicação passiva, né? Ela é uma comunicação em que você expressa a sua necessidade com esse respeito. Como é que é isso, Sória? Aliás, para a gente começar mesmo, né? O que é a comunicação não violenta? Então, não sei se você está me ouvindo. Travou? Mas na minha imagem. Estou ouvindo. Estou ouvindo você. Eu acho que eu Agora travou um pouquinho, mas daqui a pouco não volta. Está todo mundo Mas, assim, familiarizado, né, com você essas trazer da questões. tradição aqui no Brasil, veio, que é um método, né, de comunicação que a gente fala, compassiva, porque o cerne é compaixão, né? Travou um pouquinho, Sória? Compaixão. Carla, obrigada por E aí, avisar, aqui no Brasil, tá? Sória, só se você puder repetir um pouquinho, que travou um pouco. Tá me ouvindo? será que agora as pessoas... Voltou, agora voltou. Eu tô te ouvindo, mas eu acho que tá travada a minha imagem. Mas se você tiver... A gente está ouvindo sim, a gente vai conseguindo. A Bárbara também falou, boa noite, Bárbara, tudo bem? Que travou um pouquinho, mas eu acho que está todo mundo muito familiarizado, né? De saber que tem bastante gente mesmo na internet, enfim, né? E a gente aos pouquinhos vai levando com tranquilidade. Mas você estava falando da origem da comunicação não violenta, né? Que ela foi Isso. criada Então, pelo Marshall Rosenberg lá fora. Isso, um psicólogo americano. E aí o que ele traz? Faleceu em 2015, né? Mas deixou todo um legado, né? De vida, né? Porque, para além de um método de uma comunicação, que a gente fala o cerne é compaixão, que desenvolve a empatia, é uma linguagem para a vida, né? E isso que é a essência, que eu acho que é muito importante.
A Bárbara está nos dando um super apoio. Obrigada, Bárbara. Bárbara está dizendo, a internet é Começar, assim mesmo, super compreensível. seja mais, Obrigada, é mais verdade, né? positiva Uhum. e sim ativa, né? Porque a questão é que não é porque é Uhum. CNV. Agora ficou sem som. Vamos ver, você consegue me ouvir? Você me ouve? Não. Vamos fazer o seguinte, vamos ver se melhora um pouquinho. Se você quiser sair e entrar novamente, que aí pode ser que de repente melhore um pouco. Hoje, ó, a Camille está dizendo, hoje todas as lives estão assim, super normal. Pois é, e não tem horário, né, Camille? Todo mundo na internet ao mesmo tempo faz parte. Acho que já está todo mundo bem familiarizado. Sória, se você quiser, sai um pouquinho. Você consegue me ouvir? Você consegue sair? Eu vou fazer com que você saia e entre novamente. Você sai? Tá? Vou te chamar novamente. Vamos ver. Olha, obrigada pela super compreensão. Ainda bem que está todo mundo familiarizado, né, com isso. A gente já sabe que é assim, que os horários estão concorridos, mas aos pouquinhos a gente vai, com certeza, se encaixando, que eu acho que a Sória tem tanta coisa bacana para falar, tem uma mensagem assim incrível para trazer para a gente, que dirá nesses momentos, né, aí em que cada vez mais a comunicação é extremamente importante, que pode nos ajudar nesse momento e facilitar as nossas relações, né? É verdade, Mari, é muita live nesse horário. Olha, você sabe que eu assisti, Mari, uma live, acho que foi umas 2 ou 3 horas da tarde e também travou a beça. Agora a gente não vê mais horário, não, é direto mesmo. Maravilha, a senhora consegue ouvir a gente agora? Consegue ouvir? Voltei? Agora sim, Aham. maravilha, agora a Estão me gente te ouvindo? ouve. Ouvindo você. Será que vocês estão me ouvindo? A Rai está dizendo que está travando bastante, que ela está na região dos lagos, então lá deve estar até travando mais ainda, né? Para a região. Só uma coisa que eu queria falar, que o Marshall Quero botar Rosenberg, o ele foi fone, mas a discípulo questão. de Carl Rogers, e Carl Rogers é o pai da filosofia humanista. Então, a gente percebe muita coisa para quem gosta da filosofia humanista, né? Eu sou apaixonada pela filosofia humanista de Rogers, e o Marshall Rosenberg, que foi discípulo dele, também traz muita coisa nessa troca com Rogers, né? Jô, tá travando bem, né? Eu não sei se o meu também está travando, que a gente sabe que dá aquelas oscilações. Isso aí é horário mesmo, é excesso de lives, né? Mari foi de CVV, Rogers, né? Amo, maravilha, Mari. Então conhece bem a filosofia de Rogers, né? Tão bacana o quanto norteia o trabalho. E o Rosenberg foi discípulo de Rogers. Consegue? Consegue ouvir a gente, Sória? O meu tá ok? Ah, obrigada pelo retorno, Bárbara. Obrigada. O meu tá oscilando um pouquinho? Consegue ouvir? Consegue ouvir, Sória? Tá sem áudio. Ficou sem áudio.
enquanto a Sória tenta conectar, só colocando algumas coisas assim que eu achei muito interessantes, e quem puder buscar mais informações na internet, no YouTube, o que tem de vídeos, o que tem de coisas a respeito de CNV, é, assim muito precioso. Então tem um canal que fala sobre 5 formas de explicar a CNV. Então, a primeira seria falar sem machucar e sem ouvir, sem engolir sapos, né? E nem também se ofender com o que ouve quando a gente entende que existe uma intenção, uma necessidade por trás. A CNV é também considerada uma ponte para você se comunicar com o outro, entendendo as necessidades do outro e deixando claras as suas necessidades. É também um caminho de autoconhecimento, é um jeito de entrar com a sabedoria do seu corpo, porque você também aprende a identificar seus sentimentos. Consegue ouvir, Sória? Você consegue ouvir? Consegue, mas acho que você não tem som para falar, né? A gente não consegue ouvir você, uma pena, Sória, uma pena, né? Mas um jeito de entrar em contato com a sabedoria do seu corpo e uma prática também de desenvolvimento espiritual no sentido, né, não de religião, mas no sentido de conexão espiritual, porque ele faz contato com a sua essência. Olha, a Simone está dizendo, Paty, fala para ela sair e retornar de novo. Você saindo e retornando de novo, de repente pode ser que consiga novamente, será? Porque a gente não consegue te ouvir, tá? Bárbara, tem também a questão da comunicação assertiva, né? Algumas pessoas até falam, associam comunicação violenta, comunicação assertiva, algumas pessoas não. A Sória vai poder até explicar melhor para a gente isso, né? A Carla está dizendo, é verdade, a expressão do corpo fala muito mais que palavras. Isso é mesmo, Carla. Aprender a se ouvir, aprender a identificar as próprias emoções, aprender a identificar as necessidades, né? As próprias necessidades. Eu vou. Isso, a Sória saiu. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos ver se ela consegue entrar novamente. Vamos ver aqui. Ela está com um probleminha de conexão, mas ela já vai, daqui a pouquinho ela está entrando aqui com a gente de novo, né? Vamos torcer, porque assim, é uma delícia ouvir a Sória. Ela é uma super professora de CNV. Ah, olha aqui, a Sória. Vamos ver aqui. Ela está entrando. E ela com certeza vai poder falar muito melhor isso pra gente. Sória, consegue ouvir agora? Voltei. Opa! Tá me ouvindo? Ai, Show! meu Deus, que bom. Maravilha! Agora a gente está te ouvindo. Ah, Às tô vezes vendo aqui a acontece isso, Carla. sair, entrar de Obrigada. novo e está tudo certo. Né? Mas vamos Isso. lá, você estava falando no início, né? Do que é a CNV? O que é essa tal de comunicação não violenta, afinal de contas, né? É. Sim, então, conhecida como método, né, de comunicação empática, compassiva, né, que o cerne é compaixão, então por isso que vem a empatia vem desenvolvendo, né, esse nosso estado compassivo, mas não passivo. Até respondendo aquela sua pergunta, pelo contrário, a gente tem que estar de forma muito ativa. A gente é até dos livros aí que está vivo em mim. Né? Então é importante a gente trazer isso. E ouvir então ela é para além de um método, né? Apesar de ser considerada, né, como método de comunicação, utiliza a parte como uma técnica, mas é para o Utiliza. livro do Travou um Max pouquinho? Você Wonderberg, refere. para além de um Uhum. método, né? Como uma linguagem. Ah, ok. Uhum.
procedimento, entende? Você Como pode método repetir um que tenha que pouquinho? ter isso, mas isso fica uma coisa muito, de uma muito fria até, né? Uhum, Sim. Então, a mediação, ela tem até a própria tradução técnica, né? Das relações uhum, interpessoais e interprofissionais, ela vai além. A tradução original é uma linguagem para a vida, né? uhum, Então, é algo para além de um método, né? Então, isso que é importante também a gente pensar sobre isso. uhum. Você está A me gente estava ouvindo? falando, agora eu estou te ouvindo. A gente estava falando que a gente até começou assim, né? Que não é muitas vezes o que se fala, mas é a maneira como a gente fala. E eu estava lendo que a comunicação não violenta, ela é uma prática, é um processo de entendimento que propicia relações mais eficazes e mais empáticas, como você falou, né? É Uhum. um entendimento mútuo que melhora a qualidade das relações. Onde que você acha, qual é o ponto principal que você acha que ao desenvolver, por exemplo, a comunicação não violenta, a gente passa a ter um ganho muito significativo nas relações e na maneira de nós nos relacionarmos com os outros, seja família, trabalho, enfim, amigos. Quais são os ganhos que a CNV pode trazer à vida da gente? Sim. Bom, a gente parte já da conexão com o outro, né? Do entendimento, primeiro, meu comigo mesma, do autoconhecimento. Então, a CNV, ela não só, ela inicia antes com você mesma, você identificando e se observando as suas necessidades, sentimentos e o que você necessita naquele momento, né? Que você possa pedir ao outro. E a partir da sua conexão com você mesma, né, com você mesmo, você fazer essa conexão com o outro, né? E para além disso, então por isso que é você com você mesmo, né? Então, autoconhecimento, né? Sua autoobservação. A partir disso, você se conectar com quem está próximo. E esse efeito é para a comunidade e para a sociedade. Por isso que Marshall traz como uma linguagem para a vida. Então, assim, até na tradução aqui no Brasil do livro ficou como eu falei, de aprimoramento das Uhum, relações. Mas o intuito é muito mais amplo. uhum, Relacional, né? Que eu vou ter mais verdadeira, uhum, né? No sentido uhum, que eu vou expressar o que está vivo em mim, né? Desde que seja o meu sentimento, ou seja, o meu sentimento, como também o que eu necessito naquele momento, né? E ouvir do uhum, outro, né? Como ele observa a situação, como ele se sente, né? Qual a necessidade dele e também escutar o pedido do outro. Então, essa uhum, relação, ela é uma relação humana, então também sobre a compaixão, né? E que movimento eu posso fazer para auxiliar o outro? Mas escutando o que para ele é importante, porque muitas vezes a gente quer ajudar o outro partindo de nós, né? O que nós acreditamos que será melhor para o outro. Então, isso faz toda a diferença, né? E aí tem 4 componentes, né, da CNV, que é o observar e não julgar, né? Que isso é importantíssimo, porque muitas vezes a gente, na maioria das vezes, acaba trazendo o julgamento de valor para uma situação. Então, eu tenho que observar aquela situação, aquela situação me colocar o outro como eu me sinto, é o segundo componente, né? E importante, antes de entrar no sentimento, né, no primeiro componente que é observar e não julgar, muitas vezes nós tiramos conclusões, não é? Fazemos interpretações de um fato, de uma fala, né? De uma situação, né? Mediante o recorte daquela situação em que o outro também não estava bem, né? Em que havia alguma questão na relação. E eu parto do princípio daquela fala, daquela situação, e muitas vezes eu interpreto, né? E tiro as minhas próprias uhum. conclusões, sem perceber, né? Não
de forma anal. Mas isso acaba sendo frequente, né? Então, isso que ele diz que é o cuidado inicial. Se eu já vou escutar uma pessoa deduzindo que alguém já falou para mim algo daquela questão, só olhando para ela, já achando que o que ela vai falar não é verdadeiro, aí eu já barro essa conexão. Porque eu já não estou observando, né? Eu não estou atentamente ali presente. Eu já estou com julgamento, né? Então, a partir disso, o segundo componente são os sentimentos, e aí, nesse caso, eles surgem quando alguma necessidade minha não está sendo atendida, vamos dizer, numa situação de conflito, né? Uma situação em que eu não estou conseguindo me entender com o outro, então alguma necessidade minha não está sendo atendida. Por isso que é importante olhar como eu estou me sentindo, né? E entendendo que o que o outro faz são gatilhos, né? São motivações, mas na verdade o sentimento é meu. Então, por isso que a CNV começa comigo mesmo, como eu estou, minhas limitações, como eu estou me sentindo perante esse fato, né? Não só eu como no meu momento de vida, mas com aquela situação, com aquela pessoa. E isso é Então, muito legal. Isso é muito legal de você falar, Sória, porque em geral a gente tende a fazer isso, né? Porque uhum, você fez tal coisa, você agiu não sei como. é, E é difícil a gente se colocar como eu me senti triste, né, quando você agiu assim. uhum, A gente tende a uhum. culpar o outro como se a responsabilidade fosse do outro e esquece que nós é que sentimos. O outro age como age, né? A maneira como a gente vai Sim. interpretar e vai trazer isso e vai sentir é que é nossa, né? Sim. Por isso que muitas vezes, acho que já aconteceu com todos nós, né? De um primeiro momento ter um atrito, ter uma situação, e quando a gente senta para conversar, o outro fala, mas não foi isso que eu falei. E você fala, não, foi, falou. Não, e você falou isso. Não, eu não falei isso. Porque essa é a questão da comunicação. Porque ali eu muitas vezes não estou pleno escutando o outro, né? Eu já estou com valores ou julgamentos meus que me impedem, né? Então, por isso que esses quatro componentes são muito importantes, são a base da CNV. E depois idades, né? E isso sempre pensando em mim e no outro, tá? Eu também preciso entender como o outro está, qual o sentimento dele, qual a necessidade que ele tem no momento, né? Tem que ser das duas formas, né? Não só pensando em mim, mas primeiro em mim, porque eu tenho que saber como eu estou nessa interação, né? Vai partir de mim. Então, e das necessidades é o que eu preciso, né? O que é importante para mim naquele momento. E muitas vezes as pessoas não falam. Normalmente a gente fala como nós estamos, tristes, chateados ou magoados, mas nós não dizemos ao outro o que poderia ser feito para nos atender naquele momento. Qual é a minha necessidade, né? Então, e aí com a necessidade fica uma linguagem também mais positiva, né? Eu lembro que um pouquinho antes alguém falou sobre assertivo, ser uma comunicação assertiva. Aham. Sim, mas eu penso que é para além da assertiva, é compassiva mesmo, é empática. Além de ser uma comunicação clara, objetiva, com um tom de voz, de uma forma que a gente possa dialogar, ela precisa ter essa conexão que vem por esses quatro componentes, a gente vai fazendo essa conexão, né? E a necessidade é que naquele momento eu preciso ser atendida. E aí vem o quarto componente, que é o pedido. Porque eu preciso também saber se o outro tem como atender esse meu pedido, né? E que não seja uma exigência, que normalmente acaba sendo uma exigência, né? A forma como eu falo, né? E muito que a gente conversou, né? Da minha expressão facial, corporal, né? Não só o que eu digo em si, né? Porque muitas vezes uma pessoa chega para você com o que é dito como uma forma de um pedido, mas toda a expressão verbal, tom de voz, né? Ou apontar o dedo, botar a mão na cintura, né? Muitas vezes com os filhos, né? E tudo. A gente tem que aí você vê, poxa, mas isso é uma exigência. E esse pedido, o Marshall diz que ele tem que ser bem claro, bem objetivo. Quanto mais claro e objetivo ele for, específico, não geral, né, genérico, ele vai ter que ser algo específico, melhor para o outro compreender e poder me atender. E ele vai verificar também o que ele pode atender, não é isso? Se ele vai poder atender e de que forma. Então, a qualidade desse pedido, ela também é muito importante, né? Ele fala.
E ele também diz sobre o seguinte: a questão do pedido, a gente vai saber se a gente está fazendo o pedido ou não, muitas vezes com a nossa reação quando a pessoa diz que não pode atender. Aí ele fala: quando a pessoa não pode atender, pede. A sua reação vai dizer se você estava fazendo um pedido ou uma exigência. Uma Se você exigência. ficar muito chateado, e aí você cobrar o outro, né? Então, ali já não foi de fato um pedido, né? O pedido, ele precisa ser visto, se vai ser aceito ou não. E se ele não for aceito, vamos ter que dialogar e ver em que aquela pessoa pode entender. Olha, o que você está me pedindo nesse momento não é possível. E eu lembro um caso de um dos livros do Márcio, que ele fala que num treinamento, uma pessoa que estava num treinamento dele foi em casa e conversou com o marido, porque a questão dela era que o marido trabalhava muito e eles estavam perdendo um tempo deles, então ele chegava mais tarde e aí ele não tinha, e estava também muito estressado e não tinha aquele tempo, né? Estava se perdendo aquele tempo dos dois. E ela trouxe essa preocupação para ele, né? E ele falou: ah, então tá bom. Aí no dia seguinte ele se inscreveu numa atividade esportiva. Quer dizer, ela não falou para ele, ela traz isso para o macho e ele fala: mas você fez, você falou da sua necessidade, né? Então ela até falou que estava preocupada e tal. Enfim, eu estou trazendo, né, mais, já trazendo uma história. Mas ele fala: você de fato, né, fez o pedido claro para ele? Porque a questão dela era eles poderem estar mais juntos, Mais né? juntos, né? E não só o estresse do trabalho, tudo que estava vivendo, mas poder. Então, quando não é claro, muitas vezes o outro realmente não vai entender. A gente parte do pressuposto que o outro está entendendo, né? Que o outro sabe o que a gente está sentindo. Mas Verdade. não, se eu não expressar. Exato, e esse é um dos maiores problemas, né? Porque a gente quer transferir para o outro, a gente acha que o outro tem a obrigação de saber, e na verdade o outro não tem a obrigação de saber, né? Se a gente não falar de maneira clara aquilo que a gente quer de verdade, o outro não tem a menor Sim. obrigação de saber qual é o desejo da gente realmente, né? E isso é uma coisa que dificulta. Olha, a Bárbara está dizendo, exemplos ajudam a compreender ainda mais. É verdade, Bárbara, que fazem com que a gente realmente perceba isso, até para a gente se começar a se olhar, né? Às vezes a gente se aborrece com algumas coisas, a gente acha que a nossa linguagem foi clara, mas na verdade não foi, né? E a gente supõe que o outro esteja tendo assim uma leitura de bola de cristal, né? Adivinhando os desejos e necessidades da gente. A comunicação não violenta, ela acaba trazendo também a possibilidade de uma comunicação mais autêntica. Sim. Sim, aí a autenticidade vem desse eu verdadeiro, né? De que realmente eu possa estar expressando para o outro aquilo de fato como eu me sinto, que eu necessito. E até ele fala que essa comunicação ela não pode ser usada como uma estratégia, né? Ela tem que ser verdadeira e autêntica, né? Que a gente não queira mudar o outro. A CNV não é com a proposta de mudar o outro ou uma estratégia para obter algo. Ela tem que ser a partir de uma conexão. Por isso que é uma questão para além, eu penso, além do método, ele é algo, quando ele traz muita compaixão, a interconexão, porque a gente precisa, de fato, dar ao outro, né, a ideia de como, de fato, nós estamos, né? O que nós estamos passando e o que nós precisamos para melhorarmos, né? E a ideia também de que ao escutarmos o outro, muitas vezes muda a nossa perspectiva do que a gente achava daquela pessoa. Quando eu escuto de forma realmente, né, empática e aberta, né, sem o julgar, que não é fácil, né? Mas quando eu consigo isso, muitas vezes eu mudo a minha perspectiva, o meu olhar, né, sobre aquela situação ou sobre aquela pessoa. E muitas vezes as pessoas vão, né? As pessoas vão também, de alguma forma, você pode se retratar. Então, como há esse diálogo e de fato essa conexão, há um propósito, né? A gente tem que ter um propósito verdadeiro. Quando eu sento para conversar em família, eu sento para conversar com um colega de trabalho, para passar uma situação que para mim me afetou, eu preciso realmente ter um propósito de diálogo, né? E isso vai ser percebido, né? O outro vai perceber, e tem estudos sobre isso, né? Da questão da empatia.
alterações cerebrais, e realmente, quando nós estamos de forma empática, com uma comunicação empática, realmente aquilo acontece, né? Há uma química, há realmente um propósito. Você Abre, sai daqui. né? Abre essa Ah, possibilidade. Uhum, é verdade. A, e isso é muito Só uma importante. coisinha, Sora, a Carla está dizendo, né? É bem por aí, sobretudo na relação com os filhos, né? E a Bárbara colocou, a gente acaba colocando muita expectativa no outro, né? Achando que o outro Sim, realmente vai trazer, vai suprir as necessidades que ele não vai, né? A Simone está falando, a pressa atrapalha muito, não tendo calma para ouvir e ter tempo para refletir. Então, dentro daquilo que a gente às vezes reage, né? vocês estão trazendo coisas importantíssimas. Aqui a Uhum. calma, né? Então, eu também gosto de usar, como eu estudo outras metodologias, né, de interação humana, diálogo, Daniel Uhum. Goleman, né, que também da inteligência emocional, ele traz realmente isso, autogestão das nossas emoções, não é isso? O autoconhecimento nosso, inspirar, estar ali atentamente, de forma tranquila, atenção plena. Então, isso é fundamental. Vamos sentar para conversar no momento, no horário, num dia que não está bom. Isso seja no Uhum. trabalho, online até, né? Nesse Uhum. momento que nós estamos vivendo, né? Muitas pessoas Uhum. trabalhando de forma online, ou em família, escolher o melhor momento, o Uhum. melhor horário. Olha, hoje aconteceu uma Uhum. situação essa manhã, a gente pode conversar mais tarde, em casa, reunir os filhos, a Aham. família. Isso é importante, principalmente difíceis, né? Aham. Eu estava ouvindo uma coisa que eu achei muito legal, que estava dizendo que a comunicação não Importante. violenta, ela não é que alguém vá ceder, ela é criar o que você realmente sente, entendendo e acolhendo aquilo que o outro realmente sente também, há a possibilidade de se uma solução, né, que possa contemplar os dois. Né? Então, como a gente estava falando, não é algo passivo de, então, um vai ter que ganhar, o outro vai ter que perder. Então, significa que alguém teve que ceder para que a coisa pudesse ter uma falsa paz. E aí eu queria te perguntar, Sória, porque eu acho que essa é uma das grandes ilusões das nossas relações, né? Às vezes a gente acha que não expressar o que a gente sente de verdade não ser claro na maneira de comunicar, de dizer quais são os nossos desejos e necessidades, muitas vezes isso traz ressentimento, né? A pessoa que cede para evitar, para manter o aparente equilíbrio, cede e depois fica ressentida porque continua achando que o outro não entendeu aquilo que ela colocou. E da mesma maneira, manifestar os seus desejos e necessidades não é agredir o outro, é justamente criar esse espaço. Então, há exatamente isso, quer dizer, não é ceder, não é engolir sapo, não se calar para entrar num esquema de que alguém precisa ganhar, mas é justamente a construção de um espaço que possa atender os dois, seria isso? É essa a Sim. possibilidade que a CNV traz? Sim, penso também dessa forma. E é muito Uhum. importante você trazer a questão de ceder, porque assim é interessante como você vai estudando outras metodologias, a mediação também traz isso, né? Uma situação de conflito você tem que mediar. Não é um ceder, é a construção de um consenso, né? Uhum. Que também a gente usa na mediação. Eu faço o link com a mediação, porque a gente, na mediação, é uma das técnicas, como eu falei, né? Que a gente, né? Não método completo, mas justamente a observação, identificação de sentimentos e necessidades. E a construção do consenso, ela é muito importante porque eu vou ouvir e vou reconhecer a fala do outro, porque também é muito interessante, às vezes a gente fala assim, e aí indo na que acho que a colega falou não sei se foi a carta da se eu vou cheio de expectativas, é muito complicado, porque parte de mim, então já estou partindo da minha perspectiva, do meu ponto de vista, né? Então, o ideal realmente é que a gente vá aberto com uma escuta. Vai ser um processo dialógico e ele faz toda a diferença justamente por isso.
Porque cada um vai dizer como está, o que sente, o que é necessário, e ambos vão entrar ali, né, nesse convívio, né? Uhum. Acho que caiu eu acho que saiu, mas voltei. E aí também trazendo o que você fala, Márcia, o que que está vivo em nós? Né? Traz essa pergunta. O que que está vivo em nós? E quando está vivo é isso? Sentimentos, emoções, não é isso? Necessidades, dificuldades. Então, por isso que ele é uma comunicação ativa, né? O compassivo é pautado na compaixão, né? De estarmos mais voltados ao outro. O que que eu posso fazer para auxiliar o outro? Desde que eu tenha que ceder, porque aí é uma outra questão, né? Então, eu preciso estar ali numa construção de que também nada que for tratado naquele relacionamento vá trazer dano a um ou a outro, né? Então, esse cuidado dessa corresponsabilidade com o outro é muito importante. Então, vai trazer dano a um ou a outro, porque muitas vezes quando vai trazer algum dano para você, não é isso? E que num primeiro momento você não vai sentir. Mas mais para frente, se aquela relação voltar a ter algum conflito, alguma situação, muitas vezes nós vamos lembrar o que cedemos, né? E aí vamos cobrar. Aí começa todo que aquilo, que aí a comunicação já começa a se perder, né? E a outra pergunta que ele faz, o que que eu posso trazer? Além do que está vivo em nós, o que que podemos fazer para tornar a nossa vida mais maravilhosa? Ele traz isso, né? Então é isso. O que que a gente pode construir diferente? Estamos numa situação difícil? Estamos. Temos problemas? Sim. Então vamos sentar, a partir das nossas necessidades e sentimentos, pedir ao outro o quê? De que aquela vida se torne melhor. E como pode ser feita? Naquele momento, não é? Eu trago muito esse aqui nesse momento devido à pandemia, né? Quantas Aham. dificuldades estão se apresentando? Então não está sendo fácil para ninguém, mas para cada um talvez no nível, não é isso? Então agora Sim. muito se fala, antes era todo mundo no mesmo barco, agora já há uma reflexão, estamos todos na mesma tempestade, né? Mas cada um talvez no seu barco, né? Porque se a gente for Uhum. olhar, cada um nas suas dificuldades perante a mesma situação. É Então, o que verdade. você traz é muito, muito importante. Uhum. Ao invés de ceder, construir com. Tanto é Construir, que né? Marshall também traz poder com, até com os filhos, Uhum. né? Aham. Poder vamos com uma relação entre pais e filhos, né? Uhum. Entendendo que Uhum. decisões vão ser tomadas pelos pais, né? Tratando de crianças, mas sem Uhum. desconsiderar a fala. E aí a gente vai para os quatro componentes, né? A Uhum. necessidade, o sentimento, ouvir o pedido da criança também. Por isso que é uma Uhum. linguagem para a vida, né? Aham. A Rai está colocando uma coisa bem legal. Olha, ela está falando que acha que o respeito pelo outro é um grande fator do bom relacionamento, né? Seja o relacionamento conjugal, seja o relacionamento entre pais e filhos, né? Acho que de maneira geral, quando a gente fala em respeito, realmente isso aí constrói, como ela colocou também, né? A Carla até colocou exatamente construir junto, né? Ter esse espaço de respeito, né? Sim. E aí ele fala muito, até com relação de pais e filhos, né? Uhum. O com, porque muitas vezes ele até fala, você fala assim com seu filho, mas você falaria assim com seu chefe? Você fala assim com seu filho, mas você falaria com outra pessoa, com o vizinho? Então, sem querer, às vezes a gente acaba, né, na posição de pais, age de uma forma mais autoritária na hora da fala, sem escutar, né? Nós não vamos ter Uhum. decisões que são responsáveis dos pais. Mas é muito importante o reconhecimento e penso muito no que vocês trouxeram, o respeito, né? Uhum. Só é possível construir juntos pautado no respeito, senão não vai ter, né? Ali uma É construção de verdade. fato conjunta, né? Muito Uhum. bom, estou Tem um gostando muito da texto. participação. Ah, tá, show, com certeza. Tem um texto do Arthur da Távola que eu acho fantástico, que ele fala sobre a difícil arte de ouvir. A gente encontra facilmente também na internet, eu acho que sempre vale a pena ler, né? Porque ele fala justamente o quanto é difícil ouvir o outro, porque nós não conseguimos ser neutros, né? Nós estamos sempre assim, ouvindo já pensando no que vamos responder, ouvindo para ver se aquilo bate com aquilo que a gente pensa, né? Ouvindo para poder retrucar. Então, como é difícil às vezes a gente conseguir se liberar disso para ouvir verdadeiramente o outro, né? Sim.
E por isso, muitas vezes, ou há o distanciamento daquela relação, né? Ou você tem o conflito, que é a escalada do conflito, que a gente também estuda isso na meditação, né? Que é ação-reação. E aí você não sabe por onde vai acontecer. Se o outro tiver reação, né? Pela emoção do que está sendo afetado, o outro vai revidar ainda com mais forte, e aí a tendência é que a gente fala da espiral do conflito, da escalada do conflito. Tem estudos, né, sobre a teoria do conflito quando a gente está atuando em mediação, que é muito importante. Então, uma palavra, uma forma como foi dita, a gente não tem controle sobre o outro, né? Sempre fala, a gente só consegue o autocontrole, né? Que já é difícil, então, né, das nossas emoções, né? Com muito autoconhecimento, Sara, aquilo como foi dito também aqui, né? É que é importante a gente respirar, pensar com calma. Às vezes eu preciso dar aquela resposta agora. Será que não é melhor no outro momento? Mas estar passivamente. A gente vai tratar disso, né? Mas qual seria o melhor momento, né? Então, isso também fez toda a diferença em situações de, né, de estresse, de tensão, de conflito. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando que ela ouviu alguém falando de uma maneira que doeu mais do que se ela tivesse levado um tapa. Palavras podem ter um grau de violência mais intenso até do que uma violência física? Sim, eu penso que, né, em muitos casos, sim, né? Principalmente quando a pessoa está muito vulnerável, né? E nesse momento que muitas vezes a pessoa precisa de um acolhimento, né? E na verdade não, é o que ocorre, às vezes vem um julgamento. Muitas vezes essas palavras são julgamento, né? Você é um fraco, você é egoísta, você, né? E vem carregados e como aquilo, no momento que a pessoa está fragilizada. Sim, ela está passando por algo, ela não consegue nem se organizar, né? No tempo, emocionalmente, fisicamente, né? Como é que vem aquela palavra, né? Então, ou muitas vezes, como a gente falou dos sentimentos, culpar o outro pelo sentimento, né? Que está passando, que carga é essa? E aí, como o outro vai se conectar, né? Ele vai se sentir avaliado, ameaçado, julgado. E tem duas formas, ou infelizmente vai estar revidando da mesma forma, né, sendo o espelho, ou ele vai se afastar, né? E aí não vai ter comunicação, que uma outra forma também que ocorre é as pessoas não se comunicarem. Quando uma das pessoas tenta um diálogo e não consegue, ela também tende muitas vezes a não falar, né? A se afastar. E isso também é muito ruim, porque a gente sempre fala que sempre na mediação sempre há comunicação, né? A questão é se ela é com qualidade ou não, ela é agressiva, ela é compassiva, porque mesmo você não falando com o outro está presente, né? Estudando um pouquinho, né? Uma outra forma da psicologia, porque ele está presente, se é algo que não foi resolvido, não é? Então, assim, o mais importante é realmente a gente parar para conversar. Olha, aconteceu isso, mas então nós temos que conversar, porque não é possível, né, continuarmos assim. Então, esse parar para o diálogo de uma forma com propósito mesmo, de diálogo e não, né, de outros propósitos que não seja ali a interação, de uma forma respeitosa, como foi colocado, né? Isso é muito importante, né? E as palavras realmente ferem muito, né? E a gente precisa ter o cuidado se perpassa também pelas palavras, né? O cuidado com o outro, né? E entender que quando eu falo algo, provavelmente eu também vou ficar afetado com o que eu falei. Quantas pessoas se arrependem? Eu não deveria ter falado aquilo, não é? Então, não é bom para nenhum dos lados, né? Penso eu. Então, assim, a gente tem que ter sempre realmente cuidando da nossa comunicação. Acho que é muito isso. Cuidando dos nossos relacionamentos, já iniciando pela comunicação. E algo também que eu achei interessante, que você me fez lembrar, uma vez eu estava dando uma palestra para as famílias, era de família, e aí foi muito interessante, porque uma avó falou, eu não digo para o meu neto que eu amo ele. Um dia ele falou, você não me ama. Mas por que eu não te amo? Porque você nunca falou que me ama. E ela falou na palestra que ela arrumava a cama dele. Ela era assim, pré-adolescente, tinha 10 anos.
fazia comida com carinho. Para ela, aquilo já era, eu já Era a tenho maneira de certeza. demonstrar amor, né? E aí, quando teve um dia que houve ali uma situação, né, que, enfim, deve ter sido alguma crise, alguma questão, e aí ele falou, mas você não me ama, você... Ela falou, como eu não te amo? Eu faço comida para você. E ela trouxe esse exemplo, como a gente precisa conversar, né? Então, para ela, ele tinha certeza, mas assim, não, porque você nunca me disse que eu te amo, né? Ou você nunca me disse que me amava. Então foi tão bonito, porque ela lembrou, né, nessa palestra Aham. dessa. Aí até ela falou: eu vou chegar em casa e falar, olha, eu te amo. Aham. E também porque provavelmente eles tinham canais diferentes, né? Eles tinham linguagens de amor diferentes, né? E aí, Isso, através de achei. cada um tendo linguagem diferente, quer dizer, um de repente mostrar atos de serviço mostrava que estava amando, mas o outro É, precisava de palavras de afirmação, né? Sória, é. infelizmente a gente só tem 4 minutinhos. Passa rápido, né? Passou rápido, né? Eu Sim. queria deixar um prazer enorme, assim, da gente poder ter esse papo. Eu queria só deixar aqui a sugestão de livro, né? Comunicação Não Violenta, do Marshall. Eu estava falando com o pessoal também que no YouTube tem muitos vídeos, muitas coisas sobre comunicação não violenta. Se colocar CNV, se colocar comunicação não violenta, vai encontrar várias coisas. A Sória é uma maravilhosa facilitadora de comunicação não violenta e fiquei super feliz de saber que ela agora está trazendo também, fazendo treinamentos nessa onda online, né? Que a gente tem que se adaptar, Sim. né, Sória? E aí eu queria que você falasse um pouquinho nesses últimos 2, 3 minutinhos, agradecendo a todo mundo. A gente está tendo palavras aqui bem bonitas. Rai, eu te amo. É um remédio maravilha, eu te amo muito também, viu, Rai? A Mônica está agradecendo, parabéns, obrigada, Obrigada, maravilhosa Mônica. live. Poxa, Mari, olha, obrigada também, show de live. E a gente Obrigada. agradece muito, muito, muito todo mundo que está aqui com a gente. E se a gente puder trazer, né, buscar informações a respeito de maneiras de comunicar que possam realmente facilitar mais as relações, eu acho que é um ganho para todo mundo, né? Sim, a gente precisa expressar, né, os nossos sentimentos. Então, isso é fundamental. E aí, para finalizar, eu vou sair um pouquinho do. Vou ler uma frase aqui que eu separei do Marshall. O objetivo da CNV não é mudar as pessoas e seu comportamento para conseguir o que queremos, mas sim estabelecer relacionamentos baseados em honestidade e empatia, que acabarão atendendo às necessidades de todos. Coisa Uma linda, né? mensagem. Para a gente pensar realmente, né? O poder da comunicação. Nós podemos ser remédio, podemos ser também facada, como alguém colocou aqui, né? Então, que a gente busque É. cada vez mais formas de ser remédio uns para os outros, né? E sejamos luzes, né, nesses caminhos difíceis aí que a vida muitas vezes se apresenta, né? Uhum. Muito Nós temos obrigada, um Patrícia. minutinho, fica à vontade, esse 1 minuto é seu. Mais uma vez, agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente. Espero termos outras oportunidades para falarmos um pouquinho mais a respeito desse e de outros assuntos. E quem puder buscar mais informações sobre comunicação não violenta, fica a sugestão. É uma forma da gente realmente trazer coisas que podem agregar à vida, tá? Momentinho seu, 40 segundinhos e aí a gente já encerra. Agradecer, né, especialmente você, Patrícia, e a todos que estão aqui. Gostei muito, fiquei muito feliz com a interação de vocês e trazer essa mensagem também para a gente respeitar o silêncio do outro. O Marshall também traz isso. Então, que a gente possa respeitar o momento de cada um e o nosso também, não é isso? Então, que sejamos pessoas assim, cada vez mais empáticas, principalmente nos momentos mais difíceis, né? E nós temos esse poder, né? Esse potencial, ele fala. Então, um grande beijo a todos, uma boa noite. Fiquei muito feliz de estar hoje aqui. Realmente foi muito bom. Gente, um beijo. A gente está finalizando agora que vai encerrar. Boa noite para todos.